O meu nome é Elizabeth, tá? Eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos, a mais velha se chama Elisiane, e aí tenho o do meio, que é o Josué, e eu tenho a minha filha caçula, Eloá. Tá? E aí eu tenho também um neto, né, chamado João, e tenho o meu genro, que eu considero como filho, o Franklin. Tá? Eu tive bastante problema, né, logo que meu esposo veio a falecer, tá? Meu esposo era pregador da palavra, e faz 24 anos que ele faleceu, tá? E assim, 24 anos que ele faleceu, e assim, a gente não compreendia o porquê do Josué chegar a esse ponto de usar as drogas, né? Chegou ao ponto de usar droga. E aí a gente teve bastante dificuldades com a perda dele também, do meu esposo, e vergonha, saber por quê, né, que acontecendo tudo isso, assim, ele falecendo, e perdas, que a gente chegou ao ponto de, ao fundo do poço mesmo, né, ter dificuldades financeiras. E aí acabamos, a minha filha mais velha, ela acabou indo para o Japão, né? E aí logo após, como o Josué teve bastante problema aqui no Brasil, aí eu não conseguia controlar ele, e aí a minha filha, essa minha filha mais velha, ela passou a mandar, pediu para mandar para o Japão, e ele foi para o Japão. E aí ficou eu e a caçula, que era um bebê, né? Um bebezinho. E aí ela foi cuidando dele, lá ele só aprontava, lá é o regime mais rigoroso, né? E ele pegava o carro, comprou carro, andava de carro lá e batia. Quando dava problema maior, ele pedia socorro para a filha, para Elisiane. E lá com bastante dificuldade, aí a minha filha falando que ele estava dando bastante problema, e a gente, como eu tinha filha pequena, eu não conseguia, não tinha a maneira de eu poder ir para o Japão, que lá eles querem para trabalhar, né? E aí até que chegou, a minha filha estava com 2 aninhos, a caçula, aí veio uma resposta de Deus, porque eu não tinha tentado várias maneiras e não conseguia. E até teve uma noite que foi falado assim para mim que aquilo que eu estava esperando eu ia conseguir. Eu falei, bom, a única coisa que eu estava esperando é ir para o Japão. E aí quando eu fui para o Japão, eu cheguei a conseguir o visto tal, aí para levar minha filha junto. Aí fui lá, aí meu filho estava meio rebelde, né? Bem rebelde. E só que ainda nas ordens da minha filha, né? Mas assim, aos poucos, ele foi rebelando cada vez mais. Então teve bastante problema com prostituição, drogas, né? E foi ainda assim muito difícil, uma vida bem difícil, complicada para ele. Para nós também, muito mais, né? Mas a gente sempre, com ninguém, a gente comentava isso, nem com os parentes. E aí a gente começou a frequentar uma igreja lá no Japão. E mesmo assim, aí da mesma maneira. E aí é como a minha filha mais velha, quer dizer, era para mim voltar, porque a gente tinha que resolver alguns negócios aqui no Brasil. Aí até o nosso pastor lá do Japão falou assim, disse, é melhor a Elisiane ir, porque a sua mãe, ela não tem como explicar nada, né? Então, que eu não tinha entendimento. Aí a minha filha veio e acabou fazendo a faculdade, quer dizer, prestou o vestibular,
que ela teve que abandonar, né, o vestibular, a faculdade que ela fazia, e tentou só, ela até disse para mim assim, mãe, vou tentar por tentar, mas eu sei que eu não vou, vou só tentar, porque todos meus amigos que eu tinha tão formados e eu não, né? E aquilo me machucou bastante. Eu falei, então tenta, né? Quando ela conseguiu conseguiu a resposta e disse, mãe, eu passei. E aí eu fiquei preocupada, porque eu dependia muito dela, a criança, tudo. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas aí eu lembrei, eu falei, olha, filha, você já se doou demais por nós, então você vai e faz. Ela falou assim, mas eu posso ficar aí vocês? Eu falei, não, agora está na hora de você se virar. E tanto que ela ficou fazendo a faculdade, e aí eu e meu filho e a caçula ficamos lá, e esse meu filho cada vez aprontando, cada vez mais, ele tentando driblar e fazer as coisas tudo errado. E como ele não tinha carta lá no Japão, porque lá precisa carta, e aí ele pegava o carro que a minha filha deixou e eu tinha que ir trabalhar com o carro. E aí ele saía e voltava a hora que ele quisesse, e às vezes e eu ficava preocupada porque eu tinha que trabalhar, e aí ele se rebelou assim de tal maneira, pegou e saiu de casa, falou assim, não, eu vou morar sozinho, e lá ele encontrou uma mulher e casou, que era bem mais velha que ele, trocou de nome, fez um monte de coisa assim, e tirou meu nome, né? Chegou a tirar meu nome lá no Japão, falou que não queria como mãe, porque eu era contra, né, com o casamento dessa mulher, porque na verdade ela era filipina e ela só queria o visto, que ele tinha o visto permanente, e aí ela queria o visto dele. E aí foi assim, até que ele brigou muito com a minha filha, e aí a minha filha mandou os documentos dele como solteiro, mandou o documento lá, ele casou nos 3 consulados, consulado do Japão, consulado do Brasil e consulado da Filipina. Ele casou, tal. Então tá, ficou ali, eu falei, bom, você que sabe, você que é a sua vida. E lá virou um inferno, ele com essa mulher, e essa mulher continuava trabalhando eu não sei como é que fala aqui, mas assim, trabalhando em lugar que, né, não era certo. E eu sempre cobrando dele, falando para ele que ele só... Aí ele achava que era, né, que a mãe sempre tem preconceito. Eu falei, não, não é preconceito. E foi ao tempo que ele chegou e a separou dessa mulher depois, e aí foi aí que ele entrou mesmo no mundo das drogas valendo, que lá é as drogas, eu nem conheço, né? Eu nem sei como que é, eu nem conhecia que era maconha, nada. E aí assim, diz que era droga sintética, né? Que fica mais louco ainda, não sei. Então aí a gente ia na igreja e tal, mas eu não comentava com ninguém sobre o respeito do meu filho, dizia assim. E aí quando ele precisava realmente, a polícia pegava alguma coisa assim, ele corria para a igreja, ele falava assim, que queria ajuda. E aí eu pedia para o pastor ou para as filhas dele, que sabia a tradução bastante em japonês, para poder ajudar. Aí até tinha um amigo nosso também, hoje ele é pastor, né? Com a graça de Deus também era ex-usuário, né? Ele usava dentro da fábrica e tal. E graças a Deus ele está liberto, né? E ele sempre falava assim, você tem que ter paciência, você tem que ter, né? Que ele tem conserto. Eu falei assim, nossa, eu sempre dizia assim para ele, o Fúvio, o nome dele é Fúvio, pega um pessoal lá e dá-lhe, né? Dá uma camaçada de pau, quem sabe ele endireita, né?
Aí ele falava assim para mim, assim, que isso, né? Você não pode falar assim. Eu falei assim, não, mas ele precisa mesmo. Eu acho que ele precisa apanhar para aprender, porque eu não tinha noção do que era, né? Como a droga faz. Aí ele dizia assim, não, mas tem conserto. E foi assim. Aí eu acabei deixando, que eu morava num apartamento da prefeitura. Aí a minha filha pegou, aí eu fiquei doente e voltei. Voltei para o Brasil. E aí aí minha filha pegou e falou assim, não, mãe, deixa ele morando ali no apartamento. Eu falei, não, né, ele some com tudo, perde tudo e vai. E aí deixei o meu apartamento para ele, o carro. Aí ela falou assim, deixa para ele, que a minha filha tem um coração, né, é como se fosse a nossa mãe. Então aí eu peguei e deixei. Aí eu falei, ó, você manda as coisas assim que é minha, manda pelo navio, né? Aí ele, tá bom. Aí quando chegou, aí demora anos e anos e anos, nada dele trazer. Aí ele tava só aprontando lá, e aí depois eu descobri que ele jogou a chave do apartamento e sumiu. Ele sumiu, ele bateu o carro, e aí teve que entregar o carro para arrumar o carro do outro, né? E aí mais uma vez, mais esse amigo Fúvio, ele ajudou lá e ele foi lá e tomou o carro, ficou. Mas ele continuou cada vez mais pior nas drogas. Aí quando a minha filha fez ITQ, estava fazendo ITQ, aí esse pastor que ela conheceu, né, o pastor Wilson, aí ele contando o testemunho dele, que ele falou que era o ex-drogado, tal, morador. Aí terminou a aula dele, aí a Elisiane foi falar com ele, falou assim, olha, você falou assim, eu tenho um irmão que está com esse problema, mas ele não está aqui no Brasil. Aí ele falou assim, então vamos orar para Deus resgatar. Disse, mas ele nem se comunica mais com a gente faz anos. E aí foi que quando ele chegou, aí foi toda a oração. Aí numa sexta-feira, culto de libertação, o pastor veio e falou para mim, seu filho está voltando. Aí eu olhei e comecei a dar risada. Eu falei assim, ele nem fala comigo, ele até tirou meu nome, como que ele vai voltar, né? Ele falou assim, não, mas ele tá voltando. Eu falei, tá bom. Aí nessa sexta eu fui para a praia, que a minha filha tinha ido para São Paulo a trabalho, e aí eu fui com meu neto, eu fui para a praia, e cheguei lá na praia no sábado de manhã, o Josué pega e liga, mãe. Aí eu pensei, falei assim, bom, eu só tenho um filho homem, né? Então, eu acho que é o Josué. Eu falei, é o Jô? Aí ele falou assim, mãe, sou eu. Aí ele não queria falar comigo. Ele falou assim, eu queria falar com a Elisiane, que era a filha. Aí eu falei assim, não, ela não tá aqui. Ela tá em São Paulo numa reunião. Aí ele falou assim, mas eu precisava muito falar com ela. Eu falei assim, mas ela... Então liga para ela. Aí ele falou assim, não, eu não tenho nem dinheiro para ligar. Aí eu falei assim, então tá, eu falo para ela que você ligou para ela. Aí ela liga para você. Aí ele falou assim, é porque eu quero voltar. Eu, o quê? Aí eu me assustei, eu falei assim, meu Deus do céu, sexta o pastor falou, né? E aí já no sábado a resposta sim, já fazia não sei quantos anos que ele não tinha ligado. Aí quando chegou aí eu liguei para minha filha, eu falei, olha, o Josué ligou, falando, querendo voltar. Ela, meu Deus, pensou até que tinha acontecido alguma coisa lá, né? Aí eu falei assim, ele falou que quer voltar. Ela, como assim? Eu falei assim, não sei, ele disse que quer voltar. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou ligar para ele. Aí ligou, falou com ela, e falou com ele, né? Aí ela pegou para mim e falou assim, mas espera que eu vou te falar primeiro. Aí ligou pro pastor, como que eu devo agir, né? Sim ou não, como que é? Aí ele pegou e falou assim, olha, você tem que dar toda a instrução como você tem que agir com ele. Aí foi,
Aí ela pegou e ligou e falou assim, ó, tem todas as regras que você tem. Só que eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro para voltar. Se não tinha nem dinheiro para passar, para ligar, não tinha dinheiro para voltar, né? Aí ele pegou e falou assim, tá bom, então vamos ver. Aí, assim, você vai cumprir? Aí ele falou assim, não, eu faço tudo que você quiser. Vocês quiserem, eu cumpro. Aí ela falou assim, tá bom, então. Aí pegou, e aí ele falou assim, aí na hora se despertou, a gente acreditou que ele queria voltar mesmo quando ele falou assim, só não tenho dinheiro, só que não me dê o dinheiro, não manda o dinheiro para mim. Aí que nós lembramos desse pastor hoje, né, que é nosso amigo, o Fúvio, que ele, aí a gente ligou para ele perguntando assim para ele se podia fazer o favor, que a gente ia mandar o dinheiro para ele, se ele podia comprar passagem, podia resolver tudo certinho para gente, para ele mandar ele de volta. Aí quando aí esse pastor, esse Fúvio, ele pegou e falou assim, tá bom, eu vejo lá. Aí no dia, aí a gente estava tudo instruído, tudo como a gente tinha que trabalhar com o Josué. Aí esse pastor pegou e o Fúvio comprou a passagem e levou, chegou no dia, foi buscar ele aonde ele estava até levar ele no aeroporto, que é em uma outra cidade, né? E numa outra cidade, levou ele e tirou até a foto dele, que tem uma foto, tirou a foto dele dizendo, olha, eu deixei ele lá dentro, já foi lá dentro, passou pela alfândega, então tá lá dentro. Aí agora, se ele chega até aí, não sei, porque ia fazer a conexão São Paulo a Curitiba. Então, mas tá entregue. Aí, assim, ai, tá bom, então, agradecemos e tal. E aí ele veio, quando ele chegou aqui, aí já no aeroporto, nós fomos buscar, e tanto que meu genro não foi, só foi eu, o meu neto foi, e como ele não conhecia aí, estavam todos nós esperando ele. E aí a minha filha, a primeira coisa que foi ver, se ele estava com os dentes, porque diz que as drogas caem os dentes, não sei. Aí depois examinar, dizer, mãe, veja se ele está com o dente. Eu falei, ai, não sei, né, se ele está com os dentes. E assim, bem magro, a roupa parecia um trapilho. A roupa que ele foi daqui do Brasil, ele voltou, porque acho que ele tinha vendido tudo, quer dizer, vendido, sei lá, trocado por droga, né? Tênis, essas coisas que ele levou, tudo ele, acho que trocou pelas drogas, né? E aí, quando ele chegou, nós já pegamos do aeroporto e já fomos direto para nosso apartamento. E aí ele entrou e o pastor estava lá, o pastor Wilson estava lá esperando. E ele já olhou assustado. Quando ele chegou, aí o pastor começou a falar com ele e tal, que ele era o homem da casa e que isso, onde já se viu, não sei o quê. E aí ele, tá. Aí ele pegou, acabou, aí o pastor foi embora. E aí nós fomos levar ele num outro local para ele ver um local para, como que é, internar. Era a escolha dele, né? Aí chegamos lá, o local lá era bem precário, mas bota precário mesmo, tudo caindo aos pedaços lá. E aí ele olhou assim assustado, mas eu não vou ficar aqui, né? Eu disse assim, não, a escolha vai ser sua. Aí ele, não, eu vou lá ter conselho com o pastor, tá? Aí você, não, desce para você conhecer. Aí nós ficamos no carro e ele desceu para conhecer. E ele ficava, vocês não vão deixar eu aqui, né? Aí disse assim, não, vai ser a escolha sua. Aí ele foi bem rapidinho, nem queria conhecer direito lá, e entrou dentro do carro, ele, não, eu faço o que vocês quiserem. Aí a gente trouxe em casa, aí falou assim, de agora em diante você vai ter que cumprir. Cumprir as regras, nossa, como que vai ser. E aí o pastor começou na igreja, lá na igreja, sempre conversar com ele. Ele sempre conversava, tal, fazia reunião, tal. E aí foi que foram, acho que
3, né, Josué? E aí ele pegou e o pastor toda vez falava e tal. E quando eu às vezes eu dava um duro nele em casa, aí ele ia lá, corria lá, pegava a mochilinha dele, ia lá andando mesmo, ia lá na casa do pastor, falando, reclamando da mãe, né? Dizia assim, ah, mas é assim mesmo, né? O pastor falava, é assim, você, né? A confiança a gente não tem nenhuma em você. Então, a gente perde e a confiança para reconquistar é muito difícil. Os meninos saíam da reunião, aí eu falei assim, depois terminava e não estava certo, porque assim, aonde que eles vão? Vão voltar, né? Não sabe qual caminho ia. E aí foi até que o pastor teve a ideia e falou assim, não, precisa a família estar junto. Aí que surgiu os codependentes, que eu fui a primeira mãe codependente a unir. Então, no começo foi muito complicado, muito difícil, porque eu não entendia, eu tinha vergonha, né, das pessoas, assim, e tanto que lá na igreja, o pessoal, eu acho que tinham medo, né, porque seguravam as bolsas de tal maneira, assim, olhava bem, né, assim, com quem diz assim, parecia uma doença contagiosa. E foi na luta, na dificuldade, e graças a Deus, assim, o Josué desde lá faz 8 anos, Josué? 8 anos que ele está liberto com a graça de Deus, assim, liberto de tudo. E só no começo ele ainda fumava cigarro, né? E aí eu sempre falava, e ele não conseguia. E até que Deus fez uma obra tão grande que ele foi internado, que ele teve problema na vesícula, pedra na vesícula. Só que lá era um dia só, né, para ficar lá, ele complicou o estado dele, ele ficou 2 semanas. E aí lá não podia, na Santa Casa não podia fumar. Eu falei, olha, é Deus. E aí ele saiu lá, liberto também do cigarro. Eu falei assim, ó, viu? Deus foi tremendo. E aí ele ficou 2 semanas lá no hospital. E aí ele parou de fumar. Então, assim, foi liberto completo. Hoje ele está liberto completo. Mas tem que estar sempre, porque o dependente, ele é soberbo, né? Arrogante, ele acha que quando eu quiser eu paro, eles acham, né? Mas não, é só Jesus mesmo na causa, né? Então precisa do eu tirar. Então a gente vê que Deus faz a obra mesmo. Então, mentiroso eles são. Então vai tratando, que o Josué era como é que diz assim, mentira em vida mesmo, porque não se dava uma palavra a verdade dele. Então, e hoje a gente pode dizer assim que ele está liberto, a gente confia, tenha confiança, porque eu não dava meu cartão de crédito para ele, nem muito menos o carro, porque ele saía com os carros e detonava mesmo os carros. E hoje não, hoje ele anda com o carro, hoje ele tem o nome da empresa, foi colocado o nome dele, ele anda com o meu cartão de crédito para cima para baixo. Então, assim, eu falo assim, a confiança. Então, aqueles que têm, assim, dificuldade, eu falo assim, minha mãe não me dá, né, não dá o cartão, não dá isso. Por quê? Porque é difícil, porque a gente perde a confiança e para reconquistar, você que tem que lutar, a pessoa que tem que lutar para reconquistar. Então, eu sou codependente, né? Que era, né, bem dizer, e hoje eu estou pronta, assim, para poder auxiliar, ajudar as pessoas que estão com esse problema. Então, não tem, primeiro lugar, a gente tem que realmente ser liberto, né, como codependente, para poder expor, dizer assim, não, meu filho é usuário, seja de prostituição, né, o vício não é só usuário de droga,
cigarro, bebida, que às vezes tem muitos que falam assim, eu bebo socialmente, né? Eu tenho pessoas assim, igual a minha filha trabalha em empresa, que chamam, muitas vezes eu falo assim, mas é muito criança, que só um gole não tem problema. Ela fala assim, que não. E desde criança ela não sabe o que é uma champanhe, né? Então, fala assim, os dois foram criados juntos, né? A caçula não, porque foi temporão, mas os dois foram criados juntos, da mesma maneira. E um pendeu para esse lado e outro não. Então, quer dizer, e ela tem aquela determinação, nunca fumou, que as amigas fumavam, então ela tem aquela determinação dentro dela, né? Então hoje eu posso dizer assim que antes eu não podia dizer eu e a minha casa servimos, né, o Senhor, e hoje eu posso falar com todo orgulho assim, para a honra e glória de Deus, eu e minha casa servimos a casa do Senhor.